Vasco pega o CSA hoje em Maceió, às 7 da noite. Você vê ao vivo no Sport TV. Quem tá lá é o Fábio Jupa. O Vasco vem reforçado para esse confronto, certo, Jupa? Certo, Mari. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vasco chegou ontem à noite aqui em Maceió, foi recebido com festa pela torcida e o técnico Fernando Diniz ganhou um reforço importante. Meia Felipe Coutinho está recuperado de uma lesão muscular que deixou ele fora dos últimos 4 jogos e ele vem para essa partida. Quem também vem para o jogo é o zagueiro João Vitor, que cumpriu suspensão contra o Inter pelo Brasileiro. Ele volta à zaga ao lado do Lucas Freitas no lugar do Maurício Lemos. E tudo indica que o Léo Jardim também vem para o jogo. Ele que foi expulso por cera contra o Internacional. Léo Jardim gerou a grande polêmica da rodada no Campeonato Brasileiro. O Vasco depois divulgou os exames dele, lesões, hematomas musculares, contusão na bacia, mas ele está à disposição do Diniz. O Vasco deve vir a campo aqui em Maceió com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho ou David, Ryan, Verrete e o Nuno Moreira. Mari. A gente vai falar bastante, então, desse jogo do Vasco. O Vasco que veio de uma boa atuação, né? Apesar daquela polêmica, né, Mari? Sim. Contra o Internacional, né? Sim, estava segurando um resultado importante. Jupo tá com a gente, então, para falar mais do time do Fernando Diniz. O Léo Jardim tá relacionado pro jogo também, né, Jupo? Então, a gente tem o Vasco iniciando essa disputa fora de casa. É isso, Bruno. Bom dia, amigos. Boa tarde já, né, amigos do Sport Center. Vasco chegando às oitavas de final da Copa do Brasil depois de um bom desempenho na temporada passada, como a gente pôde ver aí, foi até as semifinais, um torneio muito importante que dá dinheiro para um período onde o clube passa por uma recuperação judicial. E Fernando Diniz conta com 2 novidades aí entre os relacionados, podemos dizer assim, né? O Léo Jardim, que vinha atuando, era dúvida, estava com uma lesão na região da costela, estava ainda em dúvida, estava recebendo tratamento no departamento médico, mas treinou entre os titulares ontem pela manhã aqui no Rio de Janeiro e deve começar o jogo, apesar de ter sido expulso no final de semana contra o Inter. O Daniel Fusato não vai ganhar esses minutos, porque ele vai jogar contra o Mirassol, né? Mas o Léo Jardim vai ser mantido aí na equipe titular, ele treinou com o time principal. Quem está voltando de lesão desde aquele clássico contra o Botafogo, no retorno do Mundial, é o Felipe Coutinho, também relacionado para essa partida. Ele deve ganhar alguns minutos. Fernando Diniz ainda não decidiu se ele começa de cara já entre os titulares ou se ele vai começar no banco e depois ganhar alguma rodagem para depois jogar, quem sabe, como titular no final de semana contra o Mirassol. Um jogo muito importante para o Vasco, já que o adversário do time, o CSA, também não vive boa fase, está fora do G8 na Série C, está em 9º colocado, demitiu o treinador Igor Magalhães, vai ter a estreia agora do Márcio Fernandes, mas na Copa do Brasil o time alagoano vai muito bem, eliminou o Grêmio na última fase, venceu o time gaúcho por 3-2 lá em Maceió e segurou o Grêmio na arena num 0-0, então o CSA quer chegar aí às quartas de final, fazer mais uma grande campanha. Um jogo muito importante para as duas equipes, principalmente para o Vasco, que não vive um momento bom dentro de campo e nem fora crise política, para cima do presidente Pedrinho. Bruno. Boa, Jufô, obrigado, viu? E aí é o Vasco jogando, então, lá em Maceió. E já queria até colocar, Jailson, as imagens da torcida do Vasco recepcionando o time, porque a gente viu nessa semana aquela questão de novas pesquisas, de número de torcedores e tal. E as pesquisas, claro, são importantes, mas elas não quantificam o que é essa paixão do torcedor. E vamos combinar que hoje é até fácil e natural você receber com festa o Flamengo, o Palmeiras. Verdade. Até o Corinthians, que tem as suas dificuldades aí políticas, mas conquista títulos. E é difícil você fazer isso pelo Vasco, né? Então, como é genuíno esse amor, de fato, do torcedor pelo clube, não é, Mari? Não, total. E isso é importante, né? Da gente sempre resgatar essas imagens, valorizá-las. O torcedor que mora fora, mora distante do seu time do coração, ele espera muito por esses momentos, né? Não é sempre que o Vasco vai jogar lá em Maceió, por exemplo. Então isso é muito legal, acho que pro Vasco é importante receber esse carinho, sair um pouco, né, daquele núcleo tão pesado que vive no dia a dia. A cabeça tá boa, a cabeça tá boa, Muito bom. Eu te amo. Eu te amo, a cabeça tá boa, Fazendo genial. Fazendo carinho ali. A cabeça do Verrete. Enfim, um Coutinho, né, que é
Olha lá. Ah, menina. Muito legal. E a muito maioria desses torcedores aí, a maioria sequer viu os grandes títulos do Vasco. Imagina. É, por conta desses últimos anos Claro. que não têm sido brilhantes como é a história do clube, né? Então Muito legal. é quase que inexplicável isso, Jailson. Ah, muito legal de ver, assim, baita de uma recepção. O torcedor ali com o Verrete me pegou legal. Muito, tá boa, Olá. a cabeça tá boa. Mas é isso, é um clube nacional, né? O que a gente fala, alguns clubes aqui no Brasil, né, tem esse caráter de torcida ao redor de todo o país, e o Vasco é mais um exemplo deles. Então, assim, muito legal a recepção. Vamos esperar ver se tem inspiração, né, em cima desses torcedores, essa recepção para os jogadores do Vasco, porque, assim, como o Jufo falou, né, não vem bem dentro de campo, nem fora dele. Começa muito bem o jogo contra o Internacional, isso a gente tem que falar, mas acabou ali depois recuando muito, trazendo o Internacional, e estava contando com uma atuação espetacular do Léo Jardim e as bolas na trave também, né? Porque foram 3 bolas na trave do Inter. Mas enfim, agora ver como vai ser assim esse Vasco. E é óbvio, o Vasco é favorito. A gente está falando com todo respeito ao CSA, mas é o CSA que está disputando a 3ª divisão do Campeonato Nacional, mas também vê na Copa do Brasil uma esperança absurda de ainda mais, né? Além de fazer história, um poderio ali, um ganho financeiro considerável. Como foi no ano passado, chegando à semifinal da competição, Mário. E o Jufo traz, né, que ele tem essa preocupação ainda com o Coutinho, minutagem e tal. O foco do Vasco é Campeonato Brasileiro, isso não dá pra abrir mão. Mas de você dosar pensando no jogo de volta, o Grêmio não conseguiu reverter. 3-2 pro CSA na ida, empate, o Grêmio foi eliminado. Então, se o Vasco vê com bons olhos a Copa do Brasil, tem que pensar muito bem nesse confronto de ida. Vascaína, uma ótima tarde a todos. Hoje é dia de guerra. Hoje é dia de ver o Vasco vencer. Alô, jogadores. Alô, diretoria. Hoje é dia de vencer o CSA e vencer bem. Essa que é a verdade. Eu tô numa expectativa muito boa, né, de que o gigante da colina, né, o Fernando Diniz, consiga extrair o melhor de cada atleta. Hoje tem o retorno do Felipe Coutinho, para a alegria do torcedor vascaíno. Então, eu tô numa expectativa muito boa de que o Vascão possa sim vencer, mesmo jogando fora de casa. Mas a gente sabe, né, que tem muitos torcedores, tem torcedores do Vasco do Brasil inteiro, então só a vitória interessa. Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, o resultado, né? O que vocês acham? Qual o placar que vocês acham que o Vasco deve vencer a equipe do CSA? Para mim, eu vou deixar aqui meu placar. 4-0 hoje, Vascão. Esse é o meu pensamento, eu quero saber o pensamento de todos vocês. Falando agora sobre Mercadão da Bola, Vasco avança na contratação do atacante colombiano Andrés Gomes. O Vasco aí se mexendo. É um pedido exclusivo do técnico Fernando Diniz e não para por aí. O Vasco também está analisando, né, a possibilidade de poder trazer um meio-campista para estar dividindo responsabilidade ou até mesmo jogar ao lado do Coutinho. O Vasco quer encorpar esse time, né, para ficar ainda mais forte para o restante da temporada. Então é isso, amigas e amigos. A qualquer momento estarei de volta, né? Eu quero saber de vocês, me diga a expectativa, né, que vocês estão tendo sobre essa possível chegada desse colombiano Andrés Gomes. Tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!